O assunto desse vídeo vai ser a artéria abdominal nos mamíferos domésticos. Como nós já falamos anteriormente, quando começamos a falar de artéria aorta, ela é um grande vaso que sai do coração, sobe com o nome de aorta ascendente, faz uma curva, que é o arco aórtico, e depois vai descender pelo corpo com o nome de aorta descendente. Essa aorta descendente tem uma parte dela que fica dentro do tórax, que é chamada de aorta descendente torácica, e uma parte que fica dentro do abdômen, que é chamada de aorta descendente abdominal, que é justamente o assunto do qual nós vamos falar nesse vídeo. Então, nesse esquema aqui, a gente percebe estruturas do esqueleto, a coluna vertebral aqui, o externo aqui, e o coração aqui dentro da cavidade abdominal. Isso aqui, o diafragma, essa barreira que separa o tórax do abdômen. Reparem que a artéria aorta, assim que sai do coração, faz essa curva, que é o arco aórtico. Essa curva é feita para o lado esquerdo. E depois a artéria aorta ela vai descer pelo tronco do animal, ligeiramente à esquerda do plano mediano. O trecho que está aqui dentro do tórax, como a gente vê, é a aorta descendente torácica, ou aorta torácica. Assim que essa aorta torácica passa aqui pelo diafragma e entra na cavidade abdominal, aí aqui ela recebe o nome de artéria aorta abdominal. E é justamente esse trecho aqui, dentro da cavidade abdominal, que nós vamos ver quais ramos a artéria aorta vai emitir. Aqui então, mostra uma figura de um animal em decúbito dorsal, onde o ventre foi retirado, a musculatura do ventre foi retirada, as vísceras que ocupam a cavidade abdominal. Aqui nós observamos os dois pilares do diafragma, e aqui a passagem da aorta pelo hiato aórtico. E a gente percebe nesse desenho que assim que a artéria aorta passa pelo hiato aórtico, ela emite logo um primeiro ramo aqui, que é a artéria celíaca, ou tronco celíaco, melhor dizendo. Que a gente já falou disso quando falou de sistema digestório, a gente falou da irrigação do sistema digestório, e a gente sabe que essa artéria celíaca ela emite 3 ramos, que é a artéria esplênica, a gástrica esquerda e a artéria hepática comum, que é justamente isso aqui, esse trecho aqui, que a gente vê que são artérias, uma vem aqui em direção ao baço, uma para a curvatura menor do estômago e outra que vai em direção ao fígado, que é a hepática comum, e depois de irrigar aqui o fígado, irriga a curvatura menor também e a maior do estômago, assim como o início do duodeno aqui, o pâncreas também. Bem, depois de emitir o tronco celíaco, a artéria aorta abdominal, ela continua descendo pela cavidade abdominal e emite um próximo ramo, que é a artéria mesentérica cranial. Essa artéria mesentérica cranial, como a gente vê aqui no desenho também, é para justamente vascularizar as estruturas do sistema digestório, como o intestino grosso e o intestino delgado, além de uma parte do pâncreas também. Bem, depois de emitir a mesentérica cranial, a gente vê que a artéria aorta segue e emite um ramo aqui de cada lado, esse e esse, que são as artérias frênico-abdominais, que acabam se dividindo num ramo aqui cranial, que é a artéria frênica caudal, e um ramo mais caudal aqui, que é a artéria abdominal cranial. Seguindo a artéria aorta abdominal, ela emite 2 ramos aqui de novo de cada lado, que são as artérias renais. Reparem que a artéria renal direita ela é ligeiramente mais cranial do que a esquerda, justamente por causa da diferença de posição dos rins. Seguindo aqui, nesse esquema, a gente percebe, saindo 2 ramos aqui, um de cada lado, que são as artérias lombares. Essas artérias lombares, elas na realidade são pares, como as intercostais que a gente viu lá na cavidade torácica. Elas fazem o mesmo papel das intercostais, que vão vascularizar a parede dorso-lateral do abdômen. Assim como as artérias intercostais dorsais,
vascularizar uma parede dorsolateral da cavidade torácica, as artérias lombares vascularizam a parede dorsolateral do abdômen. Então elas vão correr entre aqueles músculos oblíquo interno e externo do lado do abdômen e o transverso, para vascularizar esses músculos e também estruturas ebaxiais. Essas artérias lombares, elas saem um par para cada vértebra lombar. Continuando, a gente vê aqui a artéria aorta abdominal emitir as artérias gonadais, né? Uma desse lado e outra desse lado. Se for um macho, vai ser uma artéria testicular, se for uma fêmea, uma artéria ovariana. E aqui, próximo à origem delas, a gente vê mais um par de artéria lombar saindo aqui. Continuando aqui, a gente consegue ver a artéria aorta abdominal emitindo aqui um ramo, que é a artéria mesentérica caudal. Essa artéria mesentérica caudal, como mostra nesse esquema aqui, ela vem para vascularizar o finalzinho do intestino grosso, né? Cólon descendente e o reto aqui, que são o final do canal alimentar. Continuando com a artéria aorta abdominal, a gente percebe que ela emite aqui um par de cada lado, que são as artérias circunflexas profundas do ilho, que vem vascularizar também a parede abdominal. E logo em seguida aqui mais um par de artérias lombares, que também são vasos que vão para a parede abdominal. Continuando, a gente vê que a artéria aorta abdominal está emitindo um par de artérias grandes aqui, que são as artérias ilíacas externas, e essas artérias ilíacas externas, elas vão vascularizar o membro pélvico. Depois a gente vê aqui que a artéria aorta abdominal ela segue e vai emitir os seus 3 ramos terminais, que são as 2 artérias ilíacas internas, que vão vascularizar o conteúdo da pelve, e a artéria sacral mediana, que vai vascularizar a cauda do animal. Nesse próximo slide, mostra praticamente o que nós vimos no anterior, só que tem algumas estruturas a mais aqui dentro da cavidade abdominal. E eu estou mostrando ele justamente para a gente mostrar a relação da artéria aorta abdominal, que fica ligeiramente à esquerda do plano mediano, com a veia cava caudal, que a acompanha do lado direito dela, né? Então, a artéria aorta abdominal, ela corre em paralelo com a veia cava caudal, dentro da cavidade abdominal. Bem, nessa figura aqui, a gente percebe aqui a coluna vertebral lombar, né, e a artéria aorta abdominal correndo aqui no teto da cavidade abdominal. Justamente nessa altura aqui que fica o hiato aórtico, né, o diafragma ele se interpõe aqui entre o tórax e o abdômen, e assim que a artéria aorta passa pelo hiato aórtico, ela emite logo aqui o primeiro ramo visceral, que é ventral e ímpar, né, que é o tronco celíaco. Depois um outro ramo visceral, que é a artéria mesentérica cranial. Em seguida, a gente repara aqui que ela emite a artéria que a gente chama de frênico abdominal. Aqui uma das artérias renais, que é a renal do lado direito, essa vista do lado direito. Depois aqui a artéria testicular ou ovariana, vai depender do sexo. E aqui a mesentérica caudal. E logo em seguida aqui a gente vê a circunflexa profunda do ilho. Reparem que a gente vê vários ramos saindo aqui dorsalmente. Essas que são as artérias lombares, que eu disse anteriormente que elas saem entre as vértebras lombares. Então, entre a junção de cada vértebra lombar sai uma artéria lombar. Depois de emitir esses ramos, a gente vê que a artéria aorta abdominal ela continua aqui e vai dar aqui a artéria ilíaca externa, que vem então vascularizar o membro pélvico. E depois está emitindo seus ramos terminais aqui, a ilíaca interna, que a gente tem que lembrar que é um par, e a artéria sacral mediana. A sacral mediana ela vem vascularizar aqui a cauda. E a ilíaca interna vem vascularizar aqui o conteúdo da pelve.
Nessa figura aqui a gente vê melhor, então, o finalzinho da aorta, da artéria aorta, ela está passando aqui, isso aqui é a veia cava caudal, aqui a aorta correndo junto com ela, né? A gente vê aqui, ó, que a ilíaca externa, ela está vindo aqui para o membro, e depois a aorta se divide aqui, ó, na ilíaca interna, que vem vascularizar esse conteúdo da pelve, que é o final do canal alimentar e estruturas do órgão geniturinário, e depois a artéria sacral mediana, que vai correr aqui, ó, ventralmente ao sacro para vir ventralmente na cauda. Bem, agora vamos dar uma olhadinha no que nós podemos visualizar no Virtual Canine Anatomy da Universidade do Colorado. Vamos começar a entrar no programa. Quando a gente entra no programa, a gente vem para essa parte aqui de abdômen e pelve. Nessa parte de abdômen e pelve, nós vamos entrar aqui em cavidade abdominal. E na parte da cavidade abdominal, nós vamos logo para as duas últimas imagens aqui, porque as anteriores mostram o conteúdo visceral. Para visualizar a aorta abdominal, a gente tem que retirar todas as vísceras, então, e tem que ir para uma dissecção mais profunda. Quando a gente pega aqui a figura 21 ou a 22, a gente vê praticamente a mesma coisa, né? Então, nessa figura aqui, a gente pode ver uma visão geral aqui da cavidade abdominal. Foram retiradas as vísceras. Essa cúpula aqui, ó, esse aqui é o diafragma, que está separando o tórax, que está aqui na frente, dessa grande cavidade que é o abdômen. E aqui fica a pelve do animal. Aqui está um membro pélvico, aqui o outro, né? Para cá é cranial, para cá é caudal. Então a gente vai dar um close, ou seja, ampliar essa região aqui, para poder ver melhor em detalhe, né? Lembrando aqui, ó, isso aqui é o esôfago cortado, então isso aqui é o hiato esofágico, e o hiato aórtico está bem aqui, nessa figura. Vamos dar uma olhada em maior detalhe, então. Para a gente poder ver o início aqui da aorta, né? De início aqui, a gente vê a aorta emitindo essa artéria aqui, que é a artéria celíaca. E depois a artéria celíaca se divide nos três ramos que a gente já mencionou, que é a artéria esplênica, a gástrica esquerda e a hepática comum, né? Logo em seguida, a artéria está aqui por baixo, né? A gente tem que lembrar que tem estruturas nervosas aqui, que é isso que eu marquei aqui em amarelo, que são os gânglios celíaco e mesentérico cranial, mas não é parte do que a gente tem que estudar hoje, então a gente não consegue ver a artéria aqui nesse trecho. A gente consegue ver mais aqui para trás, tá vendo? A artéria aorta. Então ela está correndo aqui, paralelo a esse grande vaso, que é a artéria veia cava caudal. Então a artéria aorta, ela está por aqui, ela emitiu aqui a artéria celíaca, então o próximo ramo vai ser esse aqui, ó. Esse ramo aqui, que é a artéria mesentérica cranial, que infelizmente o programa não marca aqui, né? Mas essa aqui é a artéria mesentérica cranial. Logo em seguida a gente vê esse vaso aqui, ó. Ele vai sair, a aorta está correndo aqui, então esse vaso sai da aorta. Isso aqui é a artéria frênico-abdominal, tá? Essa frênico-abdominal, a gente tem que lembrar que ela emite um ramo que vem para o diafragma, que é essa aqui, ó, frênica, com a artéria frênica caudal, e um ramo que vai aqui para a parede do abdômen, que é a abdominal cranial, tá? Aqui a gente vê a veia renal e por baixo dela aqui a gente vê a artéria renal, só que a artéria renal ela não... aqui, deu para marcar aqui, tá? Isso é a artéria renal. Aqui está a artéria aortoabdominal, como eu já mencionei, né? Isso daqui é uma artéria gonadal, tá? Aqui é a outra artéria gonadal. Aqui a artéria circunflexa profunda do ilho de um lado e a artéria circunflexa profunda do ilho do outro. Vamos dar uma olhadinha mais para baixo. E a gente consegue marcar aqui a artéria aortoabdominal, lembrando que ela vai emitir dois grandes ramos aqui, um para cada membro, que são as artérias ilíacas externas. Uma está aqui. Do outro lado ela está encoberta aqui por vísceras, a gente não consegue marcar. Então nessa parte de dissecção aqui profunda do abdômen, é o que dá para a gente ver. Se a gente for olhar aqui em ovário,
né, que pega uma dissecção profunda também de cavidade abdominal. A gente pode observar aqui a artéria aorta, que a gente consegue marcar aqui. A artéria aorta também está aqui na frente, já sem aqueles nervos que estavam na outra figura, né? Só que aqui eu acredito que ela não deve marcar. Não marca, tá vendo? Isso aqui é a artéria aorta. Aqui é que está o hiato aórtico. Assim que ela entrou no abdômen, ela está aqui, aí ela emite aqui, ó, a artéria celíaca e a mesentérica cranial. Tá? Depois ela se continua. Vamos ver se marca. Não marca. Não marca não. Mas ela está correndo aqui, e aqui nessa altura ela vai emitir a artéria frênico-abdominal, né? Isso aqui é a veia frênico-abdominal, tá? Que ela está vindo aqui para a veia cava caudal, mas ela é satélite da artéria, ou seja, ela acompanha a artéria, né? E a gente consegue perceber direitinho que essa veia frênico-abdominal, ela está, né, emitindo aqui a frênica caudal e a abdominal cranial. A gente vê uns pequenininhos aqui, né? A artéria faz o mesmo trajeto, tá? Bem, aqui então a gente está com a artéria aorta marcada e a gente consegue perceber aqui as gonadais, direita e esquerda, né? Que no caso aqui são artérias ovarianas, já que isso aqui se trata de uma fêmea. Acompanhando a artéria aorta, a gente consegue ver a circunflexa profunda do ilho desse lado aqui, né? E seguindo aqui, ela segue aqui por baixo, aqui está passando uma artéria ilíaca externa, né? Ela segue aqui e emite essa para o membro. Vamos ver, marca assim aqui, artéria ilíaca externa. Ilíaca interna e a sacral mediana a gente já não consegue ver porque estão encobertas aqui pelas vísceras.